Na videoaula anterior, nós falamos sobre a primeira unidade funcional de Lúria, responsável pela energia que o cérebro precisa para realizar qualquer atividade. É uma unidade muito importante, até porque, se houver alguma disfunção em suas estruturas, os estímulos terão dificuldades para fazer o trajeto de forma adequada no cérebro, prejudicando a aprendizagem. Então, o funcionamento adequado desta unidade será muito importante para a qualidade das demais unidades. Nós vamos passar agora a entender a segunda e a terceira unidade dos sistemas funcionais propostas por Lúria. Essa segunda unidade é bem importante para a faixa etária que nós estamos estudando. Ela é responsável pela maioria das aprendizagens precoces, ou seja, infantis, englobando as aprendizagens pré-escolares e também escolares. Quais são as áreas cerebrais envolvidas? Está envolvido o lobo occipital, que está relacionado com a visão, o lobo temporal, relacionado à audição, e o lobo parietal, sensorial geral. A organização dessa unidade é de forma hierárquica, ou seja, tem uma sequência para amadurecer. E ela é formada ou dividida por áreas primárias ou de projeção e áreas de associação, que são as secundárias e terciárias. Cada área tem funções específicas. É bem importante entender a função dessas áreas, até para podermos perceber na criança que área estará sendo recrutada ou solicitada em uma atividade. E Lúria nos esclarece: a organização das estruturas que formam esse sistema é hierárquica, já que elas estão subdivididas em áreas primárias, de projeção, que recebem as informações correspondentes e as analisam em seus componentes elementares. Áreas secundárias, de projeção-associação, responsáveis pela codificação, síntese desses elementos e pela conversão de projeções somatotópicas em organização funcional. E também zonas terciárias, ou de superposição, responsáveis pelo funcionamento coordenado de vários analisadores e pela produção de esquemas supramodais, simbólicos, à base de formas complexas de atividade gnóstica. A segunda unidade funcional é responsável pela recepção dos estímulos sensoriais, ou seja, a entrada desses estímulos, a codificação desses estímulos e o armazenamento das informações. Vamos falar agora das áreas primárias. As áreas primárias, elas recebem todas as informações sensitivas, ou seja, é a porta de entrada dos estímulos. Visão, audição, tato, olfato, gustação, as sensações gerais estão em estreita conexão com a periferia corporal e com os órgãos sensoriais. Ela é pré-determinada geneticamente e não tem diferenciação hemisférica. Sua disfunção provoca dificuldade de entrada, ou seja, como se uma porta se fechasse. E no caso da visão, a pessoa não conseguiria ver, ocorre a cegueira. Ou no caso da audição, a surdez. O bebê já nasce com essas entradas e, na medida em que vai crescendo, elas vão se aperfeiçoando. Nós já falamos um pouco sobre as rotas da mielinização, lembram? As áreas secundárias dão sentido às áreas primárias, nomeiam o que estamos vendo, ouvindo ou sentindo, ou seja, interpreta aquilo que vê, ouve ou sente. São áreas de análise, síntese,
retenção e integração da informação. E Lúria esclarece que na criança pequena, a formação de zonas secundárias adequadamente funcionantes não poderia ocorrer sem a integridade das zonas primárias que constituem a sua base. E o funcionamento apropriado das zonas terciárias seria impossível sem o desenvolvimento adequado das zonas corticais secundárias, gnósticas, que suprem o material necessário para a criação de sínteses cognitivas maiores, demonstrando aqui a importância do desenvolvimento de cada área e também o funcionamento hierárquico que nós já falamos, onde a formação de uma área vai depender da área anterior. Essa área já possui uma especialização hemisférica. Isso significa que acontecem processos diferentes no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo, o que não aconteceu nas áreas primárias. Ou seja, nas áreas secundárias ocorrem múltiplos processos de discriminação e identificação, de associação e categorização de dados intra e intersensoriais. Mas então, qual a diferença entre a área primária e secundária? As áreas primárias são responsáveis pelas entradas sensoriais, visão, audição, olfato, gustação, tato. Já as áreas secundárias dão sentido ao que entra. Analisa, sintetiza, retém na memória e integra essa informação. Já é um processo um pouco mais complexo e depende de mais comunicação entre os neurônios. Além de dar nome para as coisas, a percepção se torna cada vez mais ampla. Por exemplo, em relação à audição, a área primária percebe o som propriamente dito. A área secundária começa a discriminar o timbre, o ritmo. Já na visão, a área secundária começa a perceber a figura fundo, a discriminação de cor, forma, espessura, tamanho. E quando ocorrem lesões nessa área? Fonseca nos diz que lesões nas áreas secundárias irão interferir com a natureza sequencial da análise, daí resultando desordens de processamento ou de reconhecimento de informação, ora omitindo e substituindo dados, ora adicionando e distorcendo outros. Desordens essas que apresentam um elevado grau de diferenciação intra e interhemisférica. Não podemos esquecer aqui a interação e a coordenação das informações entre os hemisférios. Fonseca nos diz que os dois hemisférios atuam em perfeita harmonia e empatia funcional, havendo mesmo competências linguísticas que são mediadas pelo hemisfério direito, como no reconhecimento de palavras longas e complexas e também na percepção e retenção de sons consonânticos, ao mesmo tempo que o hemisfério esquerdo também se encontra envolvido em processos de análise espacial, como, por exemplo, no reconhecimento de figuras familiares. Vocês perceberam que, conforme nós vamos avançando nas áreas, o processo cognitivo vai se complexificando. Através desse esqueminha, nós podemos ter uma ideia do que nós já aprendemos sobre o modelo de sistemas funcionais. Lúria propôs um modelo de 3 unidades. A primeira está relacionada com a energia, com o tônus cerebral. A segunda unidade é responsável pela recepção, análise e armazenamento das informações e apresenta 3 subdivisões. A área primária, que é responsável pela recepção, a área secundária, aquela que codifica os estímulos, dá nome para eles, e a área terciária que nós vamos ver agora, que é a área de integração. Nesta unidade vai haver uma verdadeira harmonia entre tudo o que nós já vimos anteriormente. As áreas terciárias vão integrar simultaneamente as áreas anteriores, mas nós vamos explicar um pouquinho melhor.
Esta área está essencialmente localizada no lobo parietal. É uma área que recebe, analisa as informações, dando significado, associando com a memória existente. Lúria nos diz que as zonas terciárias da região cortical posterior desempenham um papel essencial na conversão concreta a pensamento abstrato, que sempre ocorre sob a forma de esquemas internos e também na memorização de experiência organizada, ou, em outras palavras, não apenas na recepção e codificação de informações, mas também no seu armazenamento. Em resumo, a área terciária faz a integração simultânea de entradas, por exemplo, a visão e a audição. Vamos pensar no bebê. Ele tem sua motricidade bem rudimentar. E a partir dessa integração, ele vai coordenando a visão, a audição, a motricidade e o sensorial geral. Ele vai aprendendo a fazer a apreensão, a alcançar o objeto na distância em que está, vai aprendendo a coordenar os seus movimentos. Outro exemplo, quando ele está no parquinho, está usando ali a visão, a audição, o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo e as sensações gerais. Essa integração dará uma maior qualificação nas suas respostas, e esse processo vai se aperfeiçoando a cada experiência. A área terciária apresenta uma especialização hemisférica muito maior, e sua disfunção sugere as tão conhecidas dificuldades de aprendizagem, conforme nos esclarece Fonseca. Tratam-se, portanto, de funções cada vez mais com maior poder de especialização hemisférica, cuja disfunção sugere a taxonomia das dificuldades de aprendizagens, disnomias, disfasias, disartrias, no caso da linguagem falada, ou dislexias, disortografias, disgrafias e seus subtítulos, no caso da linguagem escrita. Bom, nossa jornada foi exaustiva, mas creio que foi produtiva. O assunto é bem mais complexo. Tentamos simplificar o máximo para que vocês tenham um contato inicial com esse conhecimento. Porém, só isso não basta, é preciso mais aprofundamento. Eu espero que esse conteúdo motive você a procurar e investigar mais. Nós vimos até agora a primeira e a segunda unidade funcional proposta por Lúria, mas ainda não acabou. Temos ainda a terceira unidade pela frente, e é o que nós vamos ver na próxima videoaula.